bem-vindos ao Fronteiras 21, uma parceria RTP e Fundação Francisco Manuel dos Santos. Esta noite, e quando o país retoma lentamente alguma normalidade, vamos falar sobre o dia da manhã, sobre todos os dias em que vamos estar a conviver com este novo coronavírus, ainda sem tratamentos ou vacinas que nos protejam. Esta noite, precisamente devido aos cuidados que passamos a ter de praticar, o Fronteiras vai realizar-se no estúdio de informação da RTP e não no Teatro Itália, porque essa é uma operação que implica trabalho em simultâneo de dezenas de pessoas. Também o nosso público só pode ter presença virtual e tem-nos acompanhado no site do Fronteiras, onde deixou algumas perguntas para os convidados. Esses também tiveram que ser divididos. Estão dois comigo aqui e os outros dois a partir de casa. É com eles que vamos falar sobre os caminhos da ciência, ciências diferentes, porque, na verdade, nada ficou como estava. São meus convidados, então, em estúdio comigo, Maria Manuel Mota, cientista, diretora do Instituto de Medicina Molecular, o economista professor na Kellogg School of Management, Sérgio Rebelo, que está connosco a partir dos Estados Unidos por Skype, a psicóloga social Maria Luísa Lima, também em casa, e comigo em estúdio, o bioquímico e comunicador de ciência David Marçal. Muito obrigada aos quatro para este Fronteiras 21, sobre que vamos falar do futuro e da forma como podemos viver e conviver com este vírus. O Fronteiras 21 pediu uma sondagem para tentar perceber como está este problema, nesta altura, instalado na população portuguesa. E o que é que se percebe nos resultados desta sondagem? Que o número de pessoas que perdeu o emprego com a pandemia de Covid-19 duplicou no último mês. Esta é uma das conclusões do estudo, que mostra que cresceu também o número de famílias que perderam rendimento com a paralisação da economia. Neste retrato da reação portuguesa ao novo coronavírus, registra-se ainda que, no geral, têm receio e são cumpridores das regras de saúde, mas um quarto assume que o estado de saúde física e mental piorou no último mês. Aquilo que temos hoje é um número muito maior de pessoas que precisam de ajuda. Podemos dizer que em pouco mais de um mês nós vimos este número acrescido de 48 mil pessoas que procuraram a Caritas pela primeira vez. Os números são um retrato geral contados por quem distribui ajuda e não tem tido mãos a medir no último mês. Refletem sobretudo a dimensão do impacto que a pandemia trouxe ao mundo laboral e à carteira dos portugueses. Num inquérito da Universidade Católica para a RTP, 8% dos inquiridos admitem ter perdido o emprego durante a pandemia. É o dobro do valor registado há um mês. O número de trabalhadores em layoff mantém-se, mas há uma redução do número de inquiridos que se encontra em teletrabalho. São 16%, eram 23% em abril. Praticamente metade dos inquiridos está a trabalhar no mesmo local onde trabalhava antes da pandemia, ainda que alguns estejam apenas em part-time. É um aumento de mais de 10 pontos percentuais face ao registado há um mês. Há 4% em assistência à família, 10% estão sem atividade, praticamente metade daqueles que estavam nessa situação em abril. De repente, de um dia para o outro, deixámos quase de trabalhar, as pessoas não vêm à loja. A redução do movimento é em torno de 70% a 60% nos últimos dias. As medidas de confinamento que ainda vigoram no país acabaram por paralisar a economia e multiplicar as situações de carência. 38% dos inquiridos admitem uma perda de rendimento desde o início da pandemia, 58% mantêm os rendimentos pré-crise, 2% até dizem que recebem mais agora do que antes do aparecimento do novo coronavírus. São os trabalhadores que recebem menos e também os trabalhadores independentes e por conta própria os mais atingidos. Ainda assim, o inquérito registra sinais de otimismo. 84% dos inquiridos que tinham trabalho antes da pandemia imaginam-se a trabalhar daqui a 2 meses. 7% acreditam que vão estar desempregados ou sem atividade. Com o regresso a alguma normalidade no cotidiano, mantém-se a percepção de que o novo coronavírus representa um perigo real. 87% dos inquiridos consideram-o muito perigoso para as pessoas em geral. Só 1% pensa que o novo coronavírus não é nada perigoso para a população. São menos os que veem como muito perigoso para si próprio. 2% acreditam que não correm qualquer perigo. Para viajar a partir tem que ter uma máscara.
Com o desconfinamento, a maioria dos inquiridos garante que cumpre as normas da Direção-Geral da Saúde. 85% utilizam sempre máscara em locais públicos fechados. Só 2% nunca a usam. O cenário muda quando se analisa a utilização na rua. 27% usa-a sempre, 44% nunca a usa. E mesmo que persista o receio, a grande maioria dos inquiridos avalia de forma positiva o estado de saúde física e mental, ainda que tenha variado nas últimas semanas. Um quarto dos inquiridos diz que o estado de saúde física piorou. São mais ainda os que notam que a saúde mental está pior. E nos dois casos, são os mais jovens que sentem o estado de saúde a degradar-se em tempos de pandemia. Quanto ao futuro, pouca gente acredita que se vai separar ou divorciar. Também são poucos os que veem como provável apaixonarem-se nos próximos tempos. E, sozinhos ou acompanhados, muitos terão férias diferentes este ano. 50% dos inquiridos têm a certeza de que não vão passar férias fora da residência habitual. 17% dizem que provavelmente não vão viajar. 22% dizem que provavelmente sim. Só 9% têm a certeza de que vão passar férias fora de casa. Este inquérito foi realizado pela Universidade Católica para a RTP e Fundação Francisco Manuel dos Santos. Entre os dias 6 e 11 de maio foram obtidos 898 inquéritos válidos. A margem de erro máxima associada é de 3,3%, com um nível de confiança de 95%. Esta é a radiografia de como a Covid-19 é vista nesta altura por todos os portugueses. Vamos à conversa com os nossos convidados. Maria Manuel Mota, comece por si. Há uma pergunta que deve perpassar todas estas pessoas que responderam ao inquérito, que é: quando é que isto acaba? Isto não vai terminar tão cedo. O vírus está aqui, está connosco, está para ficar. Este tipo de vírus nós temos que ter a noção que só o conhecemos há 5 meses, portanto ainda não conhecemos muito sobre este vírus especificamente, mas há outro tipo de coronavírus, portanto coronavírus que, parecido com este, que estão, alguns deles, há 1000 anos connosco, ok? Portanto estão há centenas de anos connosco e por isso este vírus vem para se tornar provavelmente endémico, fazer parte da nossa vida. O que nós queremos é que o mais rapidamente possível não haja um risco das pessoas morrerem com este coronavírus. Mas, obviamente, e mesmo esse período, vai demorar até nós atingirmos isso. Alguns modelos dizem que apenas quando 60% a 70% da população se infectar é que nós podemos encontrar esta tal chamada imunidade de grupo. Outros apontam que pode ser um bocadinho mais cedo. Isso é que vai ser difícil. Essa resposta os cientistas ainda não podem dar. É apenas modelos, e as pessoas são cientistas, mas trabalham em modelos, com base no que vamos sabendo, mas, portanto, não temos a noção exatamente quando isso vai acontecer. Nós podemos nunca chegar à vacina. Há doenças para as quais nunca Agora, se encontrou há um lado, vacina. Exatamente, que é, por um lado, nós ou atingimos esta imunidade de grupo por uma infecção natural, ou por uma vacina que surja aqui. E, obviamente, há imensos cientistas no planeta inteiro a desenvolver diferentes vacinas. Agora, temos que ter a noção que nunca desenvolvemos uma vacina contra coronavírus que fosse muito eficiente. Há muitos coronavírus que estão em animais e, portanto, geralmente em animais tipo que são usados na vida doméstica, digamos que são para nosso consumo e tem sido testado e tem sido usado muito por cientistas tentarem conseguir vacinas. E algumas foram conseguidas, mas nunca até agora conseguimos uma que fosse muito eficiente. Não quer dizer, e isto é muito importante as pessoas terem noção, que muitas vezes isto depende do financiamento que existe, da dedicação, etc. E, portanto, provavelmente nunca houve uma dedicação tão grande, tão concentrada como existe neste momento. E, portanto, provavelmente vai existir uma vacina. Mas também temos que estar cientes que, a existir uma vacina, ela não deve existir no espaço de 1 ano. Demorará 1 ano até nós termos essa vacina, mesmo que seja eficiente, etc. E, portanto, nesse período nós temos que aprender a viver com o vírus e temos que, obviamente, ver como é que nós vamos, pouco e pouco, com o que a ciência e as ferramentas que a ciência nos vai dando, porque o conhecimento todos os dias é um pouco mais e as pessoas têm que ter a noção que só estamos há 5 meses a estudar isto e, portanto, cada vez vai ser um pouco mais, essas ferramentas vão sendo melhores e, portanto, também dar aqui uma certa segurança que isto, a pouco e pouco, nós não vamos voltar à normalidade que era antes, vamos ter um novo normal.
O professor Sérgio Rebelo, que é economista, entra nesta conversa e a primeira coisa que lhe pergunto é isto. Portugal está a ser visto como um caso de sucesso e, de facto, o impacto das primeiras medidas terá reduzido o número de mortes quando nos comparamos com outros países. Mas a fatura que esta opção traz noutras áreas da nossa vida, na nossa economia, como vimos nesta entrevista, as pessoas estão a perder empregos, estão a perder rendimento e têm medo que isso se agrave. Há aqui uma fatura que Portugal está capaz de enfrentar ou ficamos outra vez a depender de ajuda externa? Enfim, foi a única. Fomos para esta crise com um nível de dívida elevado. Apesar de tudo, usámos a capacidade fiscal que tínhamos, acho, de uma maneira muito prudente e o país e o governo atuaram de forma realmente rápida e conseguiram resultados até agora bastante bons. Isto é um bocadinho como uma tempestade no mar, não é? O que é que se faz, não é? Primeiro põe-se os mais vulneráveis, as crianças e os idosos, põem-se na parte mais segura do barco e depois tem que se reparar o barco o mais possível, tem que se tentar que o barco sobrevive e tem que se manter o rumo. E é isso que agora é que fazer, é preciso tentar, neste momento, manter as unidades económicas o mais possível a sobreviverem para quando a epidemia acabar, com imunidade de grupo ou com uma vacina, a economia possa recuperar rapidamente. Por isso o que é importante agora é proteger aqueles mais desprotegidos. Vimos aí essas imagens de pessoas com muitas dificuldades, proteger as empresas e ter a certeza que vamos chegar ao fim com uma economia que vai recuperar, porque as pessoas vão voltar a querer viajar, vão voltar a querer ir aos restaurantes. Nós temos que estar preparados também para a recuperação, mas temos que chegar lá. Daniel, o que eu devido, desculpe, nós chegámos até aqui, ou chegámos a este ponto, assistindo a um movimento que era contra vacinas, um movimento de pseudociência em muitas áreas, que desafiava até grandes conquistas da humanidade, como a erradicação de algumas doenças, e estávamos a ver isso a andar para trás, e chegámos a este ponto, como me dizia numa conversa preparatória que tivemos, em que neste momento já não se ouve ninguém dessa ala e está a humanidade inteira a desejar uma vacina. Sim, na verdade, as vacinas sempre foram vítimas do seu próprio sucesso. Portanto, é o sucesso das vacinas na prevenção das doenças infecciosas que fez, ou faz ainda muita gente pensar que as doenças infecciosas não são um problema e começarem a inventar problemas sobre os riscos das vacinas, desprezando os riscos das doenças para as quais elas previnem. E, de facto, esta situação do novo vírus e da doença Covid-19 vem-nos, de facto, mostrar e ilustrar aquilo que seria um mundo sem vacinas, aquilo que seria a distopia dos movimentos anti-vacinas, em que, de facto, as pessoas iriam morrer, iríamos ter epidemias de doenças que neste momento para nós são irrelevantes, como o sarampo. O sarampo é múltiplas vezes mais contagioso do que a Covid-19, que em si já é mais contagiosa do que a gripe. Portanto, obviamente, passámos de um... Não quer dizer que estes nichos anti-vacinas tenham desaparecido. Estas bolhas continuam a existir. A questão é que eco é que elas passam a ter depois deste momento que certo. Estamos a viver, porque de facto a maior parte da humanidade está à espera de respostas. Sim, eu sou otimista e penso que o movimento anti-vacinas, se de facto nós conseguirmos... Bem, eu penso que o movimento anti-vacinas já sofreu um recuo, quando temos o mundo inteiro a ansiar por uma vacina e a perceber a importância das vacinas. E penso que... Mas também sei que no momento em que a ciência arranjar uma vacina, o que não é certo que aconteça, mas se, como esperamos arranjar, também o movimento anti-vacinas arranjará logo uma história para dizer que a incidência da Covid-19 não caiu por causa da vacina. E arranjará logo uma narrativa qualquer, porque isto tudo, todo o discurso destas bolhas se baseia em contar uma história qualquer em que as aldrabices deles fazem sentido, em que as razões para o sarampo de crescer não são as vacinas, mas é outra coisa qualquer. Portanto, eles arranjarão certamente uma nova história para poderem continuar a vender a sua banha da cobra.
pensa que este é um momento de viragem em que eles podem de facto conseguir menos atenção, menos seguidores, perder credibilidade? Acha que este pode ser um momento de viragem ou não? Eu sou otimista e penso que sim. Eu penso que eles não vão desaparecer. Obviamente que há pessoas para quem isto é identitário. Por exemplo, se pensarmos, por exemplo, nos movimentos da Terra plana, terraplanistas. Até Aristóteles estava errado em relação a quase tudo. Sabia que a Terra não era plana. Ele via o cosmos como um conjunto de esferas concêntricas. Portanto, e mesmo assim há uma série de gente que hoje em dia defende que a Terra é plana. Eu acho que isso acontece por várias razões. Uma é por se pôr em oposição a uma certa hierarquia, neste caso, em uma certa hierarquia do conhecimento. E outra também é um sentimento identitário. Eu defino-me como terraplanista, eu defino-me como anti-vacinas. Então tenho aqui uma tribo à minha volta de gente amigável que me diz que eu tenho razão. Portanto, como há assim uma certa tribo para quem esta questão é identitária, eu não acredito que isto vá desaparecer. Mas acredito que, do ponto de vista da grande difusão social, que a crise da Covid-19 possa ser um rude golpe no movimento anti-vacinas, e espero que assim seja. Maria Luísa Lima, nós estamos aqui a tentar perceber que país é que vamos ter nos próximos tempos, porque não vamos poder continuar encerrados em casa. Nós sabemos já que impacto é que estes últimos meses estão a ter ao nível individual, em todos nós, onde surgiu o medo de ser infectado, o medo de infectar outras pessoas, pessoas importantes para nós, e o medo, como vimos nesta sondagem, o medo de empobrecer, de perder rendimento, de perder o emprego, de perder a capacidade de sobreviver autonomamente. Sabemos que impacto é que isto tem? É uma coisa temporária? É um trauma que vamos conseguir suavizar? Ou isto tem uma intensidade que de facto vai mudar a nossa forma de viver? Olha, em primeiro lugar queria começar por lhe agradecer o convite e por ter este painel tão diverso, porque de facto nós precisamos de uma ciência no seu sentido mais lato para compreendermos as epidemias, que são fenómenos médicos, biológicos, químicos, mas também são fenómenos sociais, antropológicos e psicológicos, e portanto o impacto é um impacto muito global. Relativamente à pergunta que me colocou, eu acho que nós temos primeiro que tudo perceber que a percepção deste risco, desta doença é diferente de pessoa para pessoa. Há padrões, mas é diferente de pessoa para pessoa. E, portanto, aquilo que cada uma das pessoas considera ou não aceitável, os riscos que consideram ou não aceitáveis de correr. E, portanto, os riscos das vacinas são pesados contra os seus benefícios. E a maneira como as pessoas constroem a percepção do risco que correm é feito com base nas suas experiências, nas informações que têm, e a maneira como, por exemplo, os meios de comunicação social constroem este risco do Covid é muito diferente da maneira como constroem, por exemplo, a gripe sazonal normal. Se nós, o ano passado, estivéssemos todos os dias a dizer quantas pessoas é que tinham morrido de gripe todos os dias, se calhar não era preciso a Direção-Geral de Saúde estar a fazer campanhas para sensibilizar as pessoas para a vacinação. Portanto, eu queria dizer que a realidade das estatísticas é uma parte daquilo que é a realidade psicológica. Quer dizer, a maneira como as pessoas pensam sobre os riscos que correm não é simplesmente baseada nas estatísticas que são conhecidas, mas através dos sentimentos que elas associam a essas estatísticas, e digamos que os nossos sentimentos não são muito bons em matemática. E, portanto, a percepção de risco é construída com base numa série de informações que inclui, obviamente, o número de mortos e a difusão da doença, mas não é a única maneira de se pensar sobre os riscos. Agora, sobre os impactos que me estava a falar, é evidente que a pobreza é um grande risco e as pessoas têm muita consciência dele neste momento. E a saúde mental não é independente das condições materiais. Quer dizer, a pobreza é um grande risco para a saúde mental. As dívidas, o desemprego
são enormes pesos que são incertezas na vida das pessoas e que contribuem em grande parte para o seu mal-estar psicológico. E, portanto, eu diria que nós estamos a ver a ponta de um iceberg, porque há muito preço que vamos pagar em termos de saúde mental que nós ainda não estamos a ver. Primeiro porque as pessoas estão fechadas nas suas casas e não há ainda alguns indicadores de que as pessoas estão a sentir pior. Nesse inquérito que foi feito na Universidade Católica há uma quantidade importante de pessoas que dizem que estão a sentir pior do que estavam antes. Curiosamente, não os mais velhos, as pessoas, os jovens adultos, aqueles que estão em casa a trabalhar, a tomar conta dos filhos e às vezes, portanto, o espaço da casa transforma-se ao mesmo tempo na escola, em local de trabalho, em ginásio, em casa, quer dizer, é um espaço que é difícil de gerir. Será a faixa etária em que o confinamento traz mais incómodos, não é? É isso que esse inquérito mostra, é que nessa faixa etária, e eu diria que particularmente no caso das mulheres, porque me parece que as desigualdades de género não desapareceram com o Covid e, portanto, não tenho indicadores nenhuns de que tenha sido um momento em que as famílias resolveram redefinir os papéis de género dentro de casa e, portanto, provavelmente será sobre as mulheres que está a cair mais esta fatura de acompanhar as crianças, de acompanhar as tarefas da casa e de ainda dar apoio aos familiares mais velhos. É preciso vermos que o confinamento também diminuiu os apoios, não é? As pessoas deixaram de ter os apoios dos avós, eventualmente de empregados que vinham a casa, de cuidadores para pessoas que precisavam deles, como é o caso de, sei lá, crianças com deficiência ou pessoas mais velhas que precisavam de apoio. E, portanto, isso tudo, toda essa tarefa de cuidador costuma cair mais para o lado das mulheres do que dos homens. Eu gostava de voltar a olhar com um bocadinho mais de detalhe para um dado desta sondagem e peço ao realizador que nos deixe ver estes números que destacámos da sondagem, que têm a ver com a percepção de risco, e peço isto porque nas conversas preparatórias com todos vós ficou claro que é comum a preocupação de que é preciso injetar confiança. Este é o momento para dar confiança às pessoas, mantendo elas uma percepção correta do risco, mas dar-lhes confiança e dar-lhes a noção de que é possível viver com alguma segurança cumprindo as regras. Vamos então olhar de novo para estes dados, porque a percepção de risco na população portuguesa permite-nos ver de que forma... permite-nos avaliar pela forma como consideram e usam as medidas de proteção individual. Ora, 85% dos portugueses dizem neste inquérito que usa máscara quando está num espaço público fechado, 70% reforçaram a lavagem das mãos e mantêm a distância de segurança, mas ainda há 44% que diz que nunca usa máscara na rua. A maior parte da população diz que só sai à rua por razões essenciais, tal como fazia no estado de emergência, 23%, passaram a sair mais. As idas à rua, de qualquer forma, nestas respostas, mantêm-se com razões essenciais como a compra de bens, ou a ida para o trabalho ou a farmácia. Maria Manuel Mota, esta percepção de risco e esta quantidade de cuidados que as pessoas admitem, reconhecem, confessam que têm, é o suficiente para construir aquele novo normal de que vamos precisar? Eu acho que é muito fácil para as pessoas compreenderem lá em casa, por exemplo, a ideia do medo, não é? Se nós tivermos muito medo, se o medo for exagerado, nós simplesmente ficamos paralisados, não é? E se estivermos perante um perigo, este medo é essencial para podermos fugir, mas também pode-nos ser extremo, demasiado, e nós simplesmente ficamos paralisados. E o que nós tivemos aqui a criar durante este período, eu acho que é importante as pessoas perceberem um pouco o risco que correm, o perigo que existe, mas também para perceberem que no fundo nós percebemos já há bastante deste vírus, nós sabemos como é que ele é transmitido e portanto sabemos que se criarmos barreiras e que não permitirmos que esse vírus estiver dentro de nós, e eu acho que há algo muito importante para todos nós sabermos, nós devemos sempre agir não com o receio de sermos infectados, mas com a noção de que podemos infectar os outros. E, portanto, o uso de máscaras é essencial nesta fase para as pessoas terem noção de que grande parte, há uma proporção significativa da população que não tem sintomas e pode estar infectada. E, portanto, deve sempre cumprir as regras para infectar o menos possível outros à sua volta. E, portanto,
uso de máscaras quando vão aos supermercados ou quando estão em espaços públicos, obviamente nos transportes públicos, etc., é essencial para as pessoas simplesmente não transmitirem aos outros. O distanciamento social, os 2 metros, porque nós sabemos como é que este vírus é transmitido, sabemos que tem nestas gotículas, que tem um certo peso e que à partida não viajam mais que 2 metros. Portanto, nesse aspecto, temos que ter a noção que nós sabemos já algumas coisas sobre este vírus e este tempo que estivemos, obviamente em confinamento, que estivemos em isolamento, deu espaço para nós sabermos cada vez mais. Agora está no tempo de nós respeitarmos todo o risco que existe à nossa volta, mas termos a noção que não nos deve paralisar, ou seja, que cumprindo essas regras e sabendo que as autoridades têm mecanismos e ferramentas, que foi isso que a ciência, no fundo, esteve a fazer nestes 5 meses, nós já sabemos, desde janeiro, a sequência completa deste vírus. Com a sequência completa, já em janeiro, várias equipas em diferentes países do mundo desenvolveram um teste diagnóstico. Em Portugal, especificamente, nós temos uma capacidade de testagem para saber se as pessoas estão positivas ou negativas bastante elevada. Estamos a desenvolver testes serológicos no mundo inteiro e em Portugal, consórcios de institutos de investigação estão também a desenvolver testes serológicos para testar. O que é certo é que é importante as pessoas terem a segurança em casa, que nós temos agora as ferramentas para fazer uma abertura lenta, mas como em qualquer experiência, não podemos fazer tudo de uma vez. No laboratório, os cientistas aprendem que quando querem testar algo, tem que mudar uma variável de cada vez. Se nós fizermos várias variáveis, se o caminho foi completamente diferente daquele que estava à espera, não faz a mínima ideia de qual aquelas variáveis que foi importante para seguir aquele caminho. E é muito difícil voltar atrás. Por isso é que é muito importante irmos passo a passo, fazendo alterações pouco a pouco. Sabemos que, obviamente, tem aqui um certo problema, porque precisamos de 15 dias para ver o resultado das alterações que fazemos, mas as pessoas em casa é muito importante terem a noção de que isto está a ser feito de uma forma racional, pensada e, portanto, se as pessoas respeitarem aquilo que lhes é pedido, eu acho que temos mais probabilidade de correr bem do que correr mal. Marcelo, a comunicação da ciência é especialmente importante neste momento em que as pessoas começam a sentir os impactos negativos das medidas de proteção para a Covid. Tivemos, ao longo deste tempo, alguns discursos que punham a saúde e a economia quase como se fosse obrigatório tomar um partido, escolher um dos lados. A comunicação está a ser feita corretamente para não chegarmos a este ponto? Bom, há muita diversidade de comunicação. Há comunicação péssima e muito incorreta. De qualquer forma... Não vamos falar ainda de desinformação, isso falaremos mais à frente. Não, mas estou a falar mesmo na questão da economia e da saúde e estava a pensar nos casos extremos como Donald Trump ou Bolsonaro. Obviamente que a economia não pode parar completamente. Senão não temos comida nos supermercados, não temos remédios, medicamentos nas farmácias, temos que, de facto, acho que é uma falsa dicotomia, mas é um desafio grande para a comunicação da ciência, porque normalmente a comunicação da ciência é feita já com conhecimento consolidado. Os cientistas já estudaram durante vários anos um assunto, já fizeram contraditórios, já refutaram ou confirmaram as hipóteses uns dos outros, já há um certo consenso, um certo amadurecimento de uma determinada questão. Isso é o conhecimento científico e normalmente a comunicação de ciência, quando chega ao público, já vem nesse estado, já vem num estado em que houve anos e anos em que as pessoas não estiveram a assistir aos verdadeiros debates científicos e às verdadeiras controvérsias e recebem em si o conhecimento científico como se saísse de uma caixa negra, como um resultado mágico que aparecesse. E não estão habituados a pensar no processo científico, como é que o conhecimento é obtido. E o processo científico é falível em todas as suas fases. Portanto, a ciência não se baseia em não cometer erros, baseia-se em detectá-los e corrigi-los. E neste caso da Covid-19, tendo em conta a urgência social de respostas científicas, o que estamos a assistir é a ciência em direto. Ou seja, muitas vezes vemos artigos que são resultados que são divulgados, muitas vezes até antes de passarem pela revisão pelos pares, que é um processo normal da ciência, mas isso não é feito com más intenções, é feito de maneira que outros cientistas possam rapidamente pegar nesses resultados e avançar sem estar à espera desses processos formais de validação da revisão pelos pares, que não quer dizer que não sejam feitos posteriormente.
E isto não é um problema para a ciência, porque os investigadores, os cientistas, conhecedores da área, conseguem perceber se um resultado preliminar, ainda que não publicado formalmente numa boa revista científica, se é promissor ou não e se vale a pena pegar naquilo ou não. Mas pode criar confusão no público, porque nem todos os artigos científicos são robustos metodologicamente, nem todos os resultados preliminares, de facto... Li um artigo onde dizia que a média neste momento é de vale a pena perder tempo com 1 em cada 10 desses artigos científicos. Isso, pronto, é possível, não, esse número não consigo comentar, mas isso não é um problema. Não tem muita ciência. Isso não é um problema para a ciência. A ciência consegue, a investigação científica, a revisão da literatura científica consegue distinguir o trigo do joio. Pode ser um problema para a comunicação pública, porque muitas vezes a comunicação de ciência para o grande público, o que se comunica não é ciência, mas é a publicação de artigos científicos. Ou seja, a notícia não é sobre ciência, foi publicado este artigo na Nature. E na Nature até já foram publicadas grandes fraudes científicas, que se vieram a revelar fraudes científicas. Não há lugares seguros. A ciência não se baseia em não cometer erros, baseia-se em encontrá-los e corrigi-los. Portanto, por causa dessa confusão, de haver essa ideia de que um artigo científico é a verdade na pedra, ao assistirmos a este processo científico, a este debate científico ao vivo, isso de facto pode criar confusão nas pessoas. A solução que há é tentar tentar explicar e tentar divulgar um bocadinho o que é o processo científico em si, como é que ele funciona e como é que se vai consolidando o conhecimento. Vamos acrescentar mais uma pessoa a este nosso painel. Tentámos e conseguimos entrevistar Roberto Brusone, que é um médico italiano. Ele é um dos diretores do Instituto Pasteur de Hong Kong. Ele fez parte da equipa que identificou a SARS-1 e nesta entrevista para o Fronteiras 21 disse que temos de aprender a viver com o novo coronavírus, pois ao contrário do que aconteceu com a SARS em 2003, este vírus não vai desaparecer, como estávamos aqui a ouvir. Mas há boas notícias. Os infectados estão a desenvolver anticorpos e as mutações do vírus não lhe provocaram alterações significativas. Professor Roberto Brusone, you studied SARS virus, SARS-1. What differences are between that one and the new coronavirus? Why this new one is so hard to control? There are two main reasons. The first is that the SARS-CoV-1, which caused the outbreak in 2003, was symptomatic, caused a real illness, a disease, a sickness in almost virtually 100% of the individuals. This is not the case with the current COVID-19, where we can see that there are really numbers and numbers of individuals with very few symptoms or no symptoms at all, or nothing that make them worry about their condition. And the second is the way that the virus transmits. The SARS-CoV-1, say 2003 outbreak, was able to be transmitted by infected individuals to other individuals only after the initially infected individuals had developed symptoms. So by isolating these individuals, as soon as they developed symptoms, they were unable to sustain a chain of transmission in the community to other individuals. But in this case, the virus can be transmitted from pre-symptomatic individuals, and therefore it is much more difficult to break down the chain of transmission. Professor, once again, the virus appeared in Asia, but according to official data, it is infecting more in some European countries and the United States than in China. You work in Hong Kong, you are Italian, so you have both perspectives. Why this is happening? Well, we don't know, of course. It all depends also, as we have seen also for the cases in China, on the definition of on the case definition. What makes a person a suspected or probable or confirmed case of COVID-19? It depends on the case definition that can be much broader or a little bit more stricter, and depends also on how many testing people are doing it. So in the case of China, there has been a publication by some of my colleagues here in the School of Public Health at the University of Hong Kong saying that
just by changing the case definition during the number of cases in the province of Wuhan would have been much greater than the one that has been initially reported. In the case of Europe and the United States, it clearly shows that the public health measures that were implemented stepwise were unable at the beginning to sustain the first wave of infections. And we are doing it, or governments and public health officials are doing it much better now in many countries. Perhaps not that well as yet in the United States. It's probable that we can be facing a virus that has mutated in the meantime, or not? For the time being, the virus seems to mutate relatively little, which suggests that it has already found a comfortable niche in this new host, which is us, humans. And at the same time, it even suggests that the virus might have done many different touch and goes, and perhaps small outbreaks in different parts, maybe starting from China again, or perhaps from other places, and that the virus is now well adapted to humans, and therefore for a new virus that jumps into humans is mutating really very little. It's overall, I think, is good news because we are studying it, and it's better that it doesn't change too much its characteristics. What about immunity? What is already known in Asian countries where the disease appears first? It seems that in the small series that we have seen thus far, people are developing antibodies, which shows that their immune system is able to react to the presence of this new virus. It is also good news for developing a vaccine, because if we study also how the human immune system reacts to the virus, we may be able also to develop a better vaccine, targeting really what will be more protective in terms of immunity. What we don't know as yet is whether all the antibodies are what we call protective, neutralizing. That is, that once we have had this infection, doesn't mean that we are immune for the rest of our life, or for many, many years, from being reinfected with the same virus. And this is something that obviously we need time to study, and it would be really, I don't think it would be appropriate to make predictions or to be over optimistic, or on the other hand, over negative, pessimistic about that. This is not the first virus that may cause a transient, not so long-lasting immunity, and is not the first virus that may cause also an immune depression for some time after recovering from the disease. SARS-1 went away after a few months. Will this one also end up disappearing, or it could become a seasonal respiratory virus? All signs point to the fact that this will become an endemic, a seasonal virus. Because, as I said, the previous SARS-CoV was able to be chased back into the rest of the animal kingdom from which it was coming from, because we were able to isolate infected people. Since this virus seems to circulate rather than influenza, it is unlikely that we will get rid of it very soon. I would suggest that we have to learn to live with this virus, trying to understand how we can get back our life, while at the same time protecting ourselves from spikes of resurgence of infection in different countries, and more importantly, conducting good research that will provide solutions while the health system gets better prepared for new waves of infection.
Chamo agora o professor Sérgio Rebelo. Como acabámos de ouvir aqui nesta entrevista com este médico italiano, é um vírus, a professora Maria Manuel Mota também já o tinha dito aqui, é um vírus que veio para ficar, ele vai provocar estragos sazonalmente, portanto, ele vai passar a fazer parte das nossas vidas e também da economia. Faz sentido atribuir um preço ou calcular o preço para cada medida de resposta, quer seja de prevenção ou de resposta à Covid-19, e tomar a decisão em função disso também, já que essas medidas vão ter que passar a ser habituais na nossa vida, ou isso é pôr um preço a cada vida? Quer dizer, todos nós pomos um preço na nossa vida quando tomamos decisões, não é? Quando decidimos andar um bocadinho mais depressa na autoestrada para chegarmos mais cedo, e quando arriscamos a atravessar a rua a correr. Mas claro, depois é muito duro para as pessoas que modelizam isto terem que pôr um número, e aqui nos Estados Unidos o número que se utiliza é 9 milhões de dólares por cada vida que é salvada, e esse é o número que o Departamento de Transportes, por exemplo, ou o Departamento de Estado que faz a regulação do ambiente, são esses números que utilizam. E é com base nesses números que se tomam decisões. Enfim, é a mesma metodologia que está a ser considerada agora para estas mudanças. Enfim, tem que se fazer o cálculo de alguma maneira, não é? O que é que já mudou definitivamente na nossa economia, em termos globais? Há atividades que vão desaparecer ou que vão regressar necessariamente muito diferentes? Ficam pessoas fora do processo que não estão preparadas para essa mudança, para esse A economia é muito resiliente. Este é um choque muito, muito duro, porque é um choque global. Temos uma recessão global, por isso não é possível, por exemplo, os países conseguirem recuperar as suas economias através de exportações para outros países, porque todos os países estão no mesmo barco. Por isso é uma crise muito dura. Apesar de tudo, há muita resiliência na economia e há muita flexibilidade, e portanto vamos ver setores aumentarem e vamos ver setores diminuírem. Agora, claro que há muita capacidade instalada, por exemplo, temos os aviões parados, temos os restaurantes fechados. Isso é imensamente duro. Vai ser, ligando ao tema anterior, vai ser muito necessário recuperar a confiança. E, de certa forma, podemos ver como modelo o que aconteceu a seguir aos ataques terroristas aqui nos Estados Unidos. Não é? Foi preciso também recuperar a confiança, e parte dessa confiança foi as pessoas terem a certeza de que podiam viajar de forma segura. E todo o equipamento que foi posto a funcionar nos aeroportos, nas estações de caminho de ferro, etc., deu às pessoas segurança. Penso que no caso do vírus estas inspeções vão passar a ser parte da nossa vida, vai ser parte da adaptação que vamos ter que fazer para viver com o vírus, vai haver testes mais frequentes, vai haver outras medidas para tentar detectar se o vírus está presente ou não, e vamos ter que aprender a viver com isso. Mas essas medidas podem muito ajudar a economia a retomar a confiança, porque as pessoas veem que o risco é menor, e quando o risco é menor estão mais dispostos a ir a restaurantes, a viajar, etc. Mas acha que há áreas que vale a pena estar a apoiar, ou é melhor provocar a sua própria alteração? Eu acho que, nesse aspecto, saber o que é que vai para a frente e o que é que fica para trás, é sempre melhor o setor privado a fazer as escolhas, porque o setor privado é que conhece bem quais é que são os rendimentos e os custos das empresas que estão a gerir. Por isso é uma decisão que deve ser dada ao setor privado. Queremos ter a certeza que, nesta altura, não desaparecem empresas por falta de liquidez, porque há empresas que são produtivas e que têm negócios que podem continuar a fazer quando a epidemia for controlada, mas não conseguem chegar a esse caminho porque não conseguem obter financiamento. E isso é que é preciso garantir. Agora, tem que ser o setor privado um pouco a tomar essas decisões. É possível que venhamos a ter menos restaurantes, é possível que venhamos a ter menos companhias de aviação, é possível que venhamos a ter menos hotéis, é possível, não é? Mas agora temos que ver, não é? Também tudo depende, enfim, podemos descobrir um tratamento para este vírus em que há uma pequena pílula cor-de-rosa que elimina os efeitos do vírus, e nessa altura não temos que nos adaptar tanto, não é? Tudo depende. Neste momento ainda estamos numa situação de grande incerteza. Mas experimentámos em larga escala mudanças até no modelo de trabalho. Há coisas que vão ficar, por exemplo, como o teletrabalho, ou acha que voltamos atrás? Sim, no caso do teletrabalho nós tínhamos estudos empíricos que mostravam já antes da epidemia que o teletrabalho não é menos produtivo do que o trabalho convencional. Mas, apesar de tudo, havia muitas empresas que tinham alguma relutância em adotar
adotar o teletrabalho. Muitas empresas, não todas, mas muitas empresas estão a ter uma boa experiência e por isso vai vir para aqui, vai com certeza ficar. A telemedicina é outra área em que certamente aqui nos Estados Unidos a razão por que não se desenvolvia era por questões de regulação e claro que a telemedicina explodiu durante a epidemia e penso que vai para ficar. Há muitas consultas médicas que não é necessário fazer de forma presencial. A utilização de videoconferência, as universidades deram algumas das suas aulas online, tudo isso veio para ficar e também quer dizer, o que a epidemia veio fazer foi acelerar a transformação digital. Vamos viver de uma forma muito mais rápida a transformação digital e por isso vamos ver, por exemplo, a fintech, as aplicações bancárias substituírem muito rapidamente os bancos convencionais, mas tudo isto é apenas uma aceleração do que já estava a acontecer na economia. Muito bem. Uma das alterações que nós temos visto e com imagens impressionantes e muito positivas é o impacto que esta opção pelo confinamento teve no ambiente. E eu aqui vou chamar uma pergunta de um espectador do Fronteiras 21, porque chegaram muitas perguntas para eu fazer aos 4, pelos espectadores que, através do site do Fronteiras 21, acompanham a preparação deste programa. David, vou fazer-lhe assim, e ela vem da Sónia Pedro, e ela pergunta até que ponto podemos transformar esta ameaça do Covid-19 numa oportunidade para fazermos um estilo de vida mais saudável? Bom, isso é uma grande pergunta. Toda a gente se interessa pelo futuro. Afinal, é o lugar onde nós todos vamos viver. Eu acho... Nós andávamos a pensar no planeta, não era a falar sobre a proteção do planeta e há 2 ou 3 meses obviamente que esse discurso desapareceu. Medidas como o teletrabalho, pelo menos temporariamente, acabam por ser positivas do ponto de vista das emissões de dióxido de carbono, uma vez que o setor dos transportes é um grande setor emissor. Também há situações em que, de facto, há reduções de emissões por paragem da atividade produtiva das fábricas, que isso será, em grande medida, um efeito temporário. É uma grande questão. O que mundo é que ficará depois desta pandemia? E do ponto de vista ambiental, se de facto essa questão dos transportes, que eu penso que será mais relevante, por exemplo, a questão do transporte aéreo, que de facto tem um contributo muito importante para as emissões de gases com efeito de estufa, se num futuro pós-Covid nós decidirmos que a mobilidade, como nós a fazíamos até agora, é insustentável e tivermos que reduzir a mobilidade internacional e reduzir a atividade da aviação, isso poderá de facto ter um efeito muito relevante. Mas agora nós não sabemos, de facto é muito difícil projetar aquilo que será o futuro pós-Covid. Eu acho que nós não podemos projetar, não podemos fazer futurologia, mas também podemos desejar. Certo. E eu acho que realmente, numa má circunstância, que obviamente isto é um mau período, mas deu-nos tempo para pensar, a muitos de nós, as pessoas estiveram em casa e portanto eu acho que nós podemos pensar o que é que gostaríamos e a verdade é que, como disse, é que nós andávamos só a falar sobre o futuro do planeta, mas ele não mudou, ou seja, nós paramos agora um momento porque o mundo passou a ser monotemático e a falarmos apenas de Covid-19, mas a verdade é que o futuro do planeta continua ameaçado e não é por esta fase de transição que voltou tudo atrás, o mundo continua ameaçado. Portanto, eu acho que realmente há todo este acelerar do mundo digital pode-nos fazer pensar que realmente, eu sou franca, eu provavelmente fazia mais de 6, 10 viagens ou 12 viagens por ano de avião e acho que não faz provavelmente sentido nenhum eu continuar a ir a todos estes congressos e porque é que alguns deles não é de fazer por videoconferência. Claro que não é a mesma coisa e temos que ter essa noção de encontrar pessoas e falar com elas cara a cara e de grupos de pessoas e de discussão e estar com um computador. Mas acho que provavelmente há algo intermédio, ou seja,
podemos, no nosso campo de estudo, encontrar-nos uma vez por ano, ter um congresso, mas, por exemplo, na área em que eu estudo, existe 4 ou 5 congressos por ano. Na área, provavelmente não faz muito sentido que eles existam. Um por ano, provavelmente, preenchia todas as nossas necessidades. E como eu digo isto na minha área específica, imagino que em muitas áreas será assim. Eu cheguei a ir atravessar o planeta e, com toda a franqueza, ir e voltar em 48 horas. E há este tipo de aspectos que eu já pensava antes e que estava a reduzir imenso a minha viagem para diminuir a minha pegada ecológica. Eu acho que agora é muito claro que nós temos que pensar se realmente queremos voltar, porque há coisas que às vezes dizia, eu adorava poder fazer isto, mas não é possível fazer isto. E a verdade é que é possível fazer isto. E, portanto, acho que toda esta circunstância seria super útil, não sei se vai acontecer, mas seria super útil se todos nós fizéssemos um pouco o exercício de como é que vamos ajudar a diminuir a nossa pegada ecológica. É que, de facto, vivíamos num ritmo porque não era possível, porque não era possível viver noutro, e de repente aparece o vírus e para tudo. E, portanto, foi possível. Volta agora na área da psicologia. Este tempo de paragem, que será necessariamente um tempo de reflexão, até porque muitas das pessoas não estiveram a trabalhar, estiveram apenas em confinamento. Este tempo de paragem é uma experiência invulgar na história da humanidade. Isto faz-nos, de facto, mudar um pouco que pessoas é que vamos ser. Nós vamos ter menos hipótese de fazer o contacto físico como fazíamos. E o ser humano é um animal gregário, não é? Precisávamos dos abraços e dos beijos e tínhamos os hábitos de frequentar esplanadas cheias de gente, de ir ao cinema, de ir ao teatro. O que é que perdemos neste novo modelo, que vai ser o único modelo possível? Vai ser um sofrimento ou adaptamos? Nós adaptámos-nos. Nós, nestes 2 meses, adaptámos-nos imensamente, não é? Foi um momento, como estava a dizer, um momento de grandes transformações, em que nós tivemos algum tempo para pensar, mas basicamente saiu-nos um pouco o tapete debaixo dos pés e aquilo que nós dávamos por garantido, de repente, desapareceu. Mas o que eu assisti foi a uma enorme criatividade na maneira como as pessoas reconstruíram as suas relações, na maneira como conseguiram manter a proximidade social através de haver o distanciamento físico, tanto ao nível das relações mais de proximidade e de intimidade, como das relações mais de integração social, de contactos mais formais nas lojas, etc. Nós transformamos a nossa maneira como fazemos compras, transformamos a maneira como estamos na rua uns com os outros, como vamos nos transportes públicos, e isso fizemos de um momento em 2 meses. Nós mudámos coisas que fazíamos automaticamente, como a maneira como carregávamos no botão do elevador ou a maneira como abrimos a porta. Se fizermos isto com uma situação complicada, com certeza que vamos conseguir mudar para outros tipos de comportamentos mais quando se começar a levantar o confinamento. Eu gostava só de falar sobre as questões do medo e do controle do medo, porque há muitos destes comportamentos, como os que estamos agora a ver na imagem, das pessoas usarem máscara e das pessoas usarem ou manterem a distância de segurança, e há muita gente na sondagem que disse que o fazia, e nós vemos que é uma quantidade muito grande de pessoas que o estão a fazer na rua. E esta mudança de comportamento individual, a investigação tem mostrado que está associada não a uma visão de uma proteção egoísta, mas pelo contrário, as pessoas que utilizam com mais frequência os comportamentos de proteção são pessoas com uma perspectiva mais pró-social e mais solidária das relações com os outros. E, portanto, o que isto quer dizer é que nós estamos a conseguir que as pessoas olhem para estes comportamentos de proteção, não como comportamentos de proteção individual, mas como comportamentos de proteção social e coletiva. Estão a fazer isto como um comportamento de responsabilidade face aos outros. E isso é extremamente positivo, porque nesta fase do confinamento eu acho que há 3 variáveis que me dão muita confiança em que nós possamos sair daqui bem.
A primeira é que em Portugal nós temos um nível muito elevado de confiança nas autoridades que estão a gerir esta crise, na Direção-Geral de Saúde, nos médicos, e, portanto, existe, ao contrário do que acontece noutros países, uma enorme confiança nas autoridades. Por outro lado, verificou-se uma grande mobilização solidária, e há estudos também que já têm sido feitos que mostram um aumento dos valores de solidariedade em Portugal. E, finalmente, também temos razões para ter algum orgulho em ser portugueses, porque o nosso caso tem sido noticiado como um país em que fizemos tudo muito bem. E, portanto, estes três conjuntos de coisas, a confiança, a forte mobilização solidária e o orgulho da identidade nacional, são fatores que nos podem ajudar a pensar esta reação a esta pandemia, não no sentido de nos fecharmos mais sobre nós próprios, mas no sentido de abrir uma identidade mais coletiva e uma perspectiva mais solidária na forma como queremos sair daqui. E como queremos sair daqui, não sozinhos, mas como sociedade, uma sociedade mais solidária. Maria Luísa, mas nós não sabemos ainda se essa adesão às medidas de proteção vem de facto de um comportamento altruísta e dessa noção de conjunto e de que esta é uma ameaça de que só sairemos todos juntos, ou se é uma resposta porque estamos debaixo de pressão, porque estamos a viver num estado de alarme. E isso tem uma data, não se consegue viver permanentemente nesse estado sem que os nossos equilíbrios fundamentais, os mais básicos, sejam postos, comecem a perder-se também. Quanto tempo é que nós podemos viver dentro destas baias? Não, nós construímos sempre espaços de segurança dentro desta percepção de risco. Nós não conseguimos viver num estado de ameaça permanente. E, portanto, nós construímos espaços de segurança. E construímos espaços de segurança com base em algum tipo de crenças de controle, nomeadamente as máscaras, as luvas, o gel, os rituais que fazemos quando entramos em casa. Existe toda uma série de procedimentos que nós passamos a ter e que nos dão confiança de que não vamos ser contaminados. Neste momento já sabemos muito mais sobre o vírus, como já dissemos também aqui, já sabemos muito mais como é que podemos proteger-nos dele. E, portanto, temos estas armas para irmos lá para fora controlar o nosso medo, porque nós não podemos viver em permanente estado de ansiedade. Aliás, se estivermos em grande estado de ansiedade, tornamos-nos fisicamente mais vulneráveis à doença, porque as pessoas em estados de stress elevado, o seu sistema imunitário é mais fraco e, portanto, é mais provável aparecer a doença. Portanto, nós não queremos uma população em estado de alerta permanente, até porque isso é contraprodutivo em termos da propagação do vírus. Maria Luísa, esta pergunta vem de um sentido comum a várias perguntas que os telespectadores do Fronteiras 21 deixaram no nosso site, e eu pego num caso em concreto, que é o caso da Edith Baldaia, que nos vem falar da compulsão, dos medos e de outras questões. Ela tem uma criança de 4 meses e diz que está em confinamento, em isolamento voluntário há 3 meses e pede ajuda para perder o medo de ir à rua, porque diz que tem receio e começa a sentir-se exausta e saturada deste confinamento. E diz também que começa a sentir uma compulsão em desinfetar as mãos. Que sinais é que esta pergunta nos deixa? As pessoas têm de aprender a ir à rua e desinfetar as mãos é um comportamento correto, e deixar os sapatos fora de casa e deixar a roupa com que andou, se calhar, num sítio antes de a voltar a usar, de retirar a máscara, de ter um circuito de sujos e um circuito de limpos que são separados na casa. Portanto, todas essas instruções são muito importantes. Como o David estava a dizer, a comunicação de risco é muito importante. E houve uma comunicação de risco aqui em Portugal que funcionou muito bem, que foi esta anterior: vá para casa, fique em casa. Isto funcionou muito bem porque é uma mensagem simples. A maior parte das pessoas tem uma casa, não é o caso das pessoas sem abrigo, mas para a maior parte das pessoas
têm uma casa e, portanto, têm um sítio para onde ir, e apesar de não ser todo igual e da casa não ser um lugar seguro para toda a gente, para a grande maioria das pessoas estou a falar de pessoas que são vítimas de violência, estar fechado em casa com o seu agressor é um filme de terror. Mas não é isso que se passa na grande maioria das casas portuguesas e, portanto, a casa é um sítio de segurança. Agora, a comunicação de risco para o desconfinamento é muito mais complexo, porque não é simplesmente dizer fica em casa. Dar às pessoas instruções concretas para os vários tipos de comportamento em vários tipos de locais, no restaurante, nos supermercados, nos transportes públicos, etc. E, portanto, não temos enquanto que para a comunicação de risco do fica em casa era um tamanho único que estávamos a usar, neste momento temos de ter várias comunicações que são personalizadas, que têm de ser personalizadas para serem eficazes. E, portanto, neste momento é preciso fazer esse trabalho de construir confiança nestes comportamentos, que são comportamentos que nos protegem de facto e que nos dão esse sentimento de controle sobre a ameaça, que nos vão permitir reconstruir a nossa ilusão, das nossas ilusões, quer dizer, o mundo na nossa cabeça não é exatamente uma réplica da realidade lá de fora. Nós construímos estas bolhas de segurança. E não sei se reparou naquele inquérito da Católica, as pessoas, por exemplo, diziam que se sentiam menos em risco do que achavam que a maioria das pessoas estavam. Esse é um clássico das ilusões que as pessoas constroem para garantir a sua segurança. Acham sempre que os outros estão mais em risco do que elas. E as pessoas já estão a fazer isso neste momento. E isso é positivo, porque é sinal de que estão a reagir, construindo espaços de otimismo e reconstruindo o seu espaço de segurança. Maria Manuel Mota, no seu confinamento, porque esteve em isolamento em casa, foi tudo positivo. Gostava de ouvir o vosso testemunho pessoal, a partir até do conforto de terem muito mais conhecimento de quem não trabalha a ciência, de quem não tem o vosso grau de conhecimento. O que é que houve de desconforto? Só para perceber que pontos são comuns entre nós. Eu acho que a verdade é que eu estive em casa, mas estive mesmo muito ocupada em termos de trabalho, porque foi uma instituição que se começou a fazer diagnóstico, começou a desenvolver diversas task forces para a Covid e, portanto, a organização disto tudo, obviamente, implica muito trabalho de casa. As pessoas estavam como voluntários cientistas a trabalhar quase como operários, tínhamos horários de estarem a fazer diagnóstico das 9 da manhã às 9 da noite e as equipas que estavam a divulgar os resultados até à meia-noite, portanto, estávamos com equipas muito grandes, numa instituição que está fechada e, portanto, é preciso pensar na comida, nisto, naquilo, portanto, tudo isso e, portanto, houve ali muito trabalho, obviamente, de organização e eu tenho que dizer que as primeiras semanas estive tão ocupada que nem me percebi se estava ou não fechada em casa e se estava ou não confinada. Não posso dizer, foi um confinamento voluntário porque aquilo aconteceu e, portanto, era uma bola de neve e as coisas iam crescendo e era preciso ser resolvidas e eu estava a resolver. E em vez de sair todos os dias eu moro a 1000 metros de distância, portanto, em vez de fazer aquele caminho, não, ficava em casa e, portanto, até era cómodo, porque mal acordava já estava a trabalhar e, portanto, era cómodo. Sou franca que, passado uns tempos, é muito aborrecida a pessoa de repente estar sempre ali, portanto, obviamente quer mudar de sítio. Portanto, eu acho que isso é comum a todos. Acho que houve talvez um período, eu não acho que nunca neste período, tenho que dizer, com o que me foi transmitido, eu senti medo, portanto, eu pessoalmente não senti medo, tive muito receio, porque, obviamente, dos meus pais, porque tenho pais que já têm 81 anos de idade e, portanto, havia um receio da parte deles e, portanto, dei-lhes as indicações todas como se deviam comportar, se comportavam da mesma maneira que eu lhes dizia ou não. Obviamente, isso já fugia do meu controle, porque vivem a 300 km de distância, mas a verdade é, o meu receio era nas pessoas mais próximas que eu tenho, mais idosas, porque a informação que imediatamente nos começou a chegar, e isso também nós temos de ter
este lado. Eu tenho 2 filhas adolescentes e, portanto, por exemplo, não tenho receio com as minhas filhas. Acho que o receio e a minha preocupação com as minhas filhas é exatamente o oposto. É estarem obrigadas a estarem confinadas e eu às vezes ver até um pouco o conforto que elas têm, que eu não quero que elas tenham este conforto. Eu quero que elas tenham um mundo e não quero que estejam em casa e que tenham conforto em estar em casa. Eu acho que um adolescente não tem que viver uma vida confortável. Tem que ter uma vida que tem desafios e que tem colegas e que tem chatices com os colegas e tem desafios na escola, etc. E, portanto, esse é outro tipo de preocupação. Agora, a verdade é que não vivi receio com a infecção em si, com exceção dos meus pais. E eu acho que é esse lado. A minha preocupação é proteger os meus pais, proteger todos aqueles que eu conheço que são mais velhos, que possam estar em grupo de risco e por outro lado, reagir bem, saber que conhecemos um pouco mais do vírus, sabemos que se mantermos este distanciamento social, que é muito aborrecido porque nós não estávamos habituados a ele, mas não vamos, ou seja, não tive medo, não posso dizer que senti medo. E o David? Bom, eu partilho algumas experiências com a Maria Mota. Eu não aprecio particularmente o confinamento, posso dizer que me foi bastante desconfortável e difícil do ponto de vista pessoal. Também foi um período muito ocupado, designadamente porque eu tenho 2 filhos em idade escolar e nesta fase os pais tornam-se monitores dos seus filhos em acumulação com o teletrabalho que se mantém, não é? E isso de facto é difícil, é uma equação que eu diria que em alguns momentos é uma equação pouco razoável. Custa-me não sair, sim. Do ponto de vista da ciência, obviamente que o acompanhar da evolução dos casos e a partir de certa altura termos percebido que iríamos, através do confinamento, conseguir não sobrecarregar o Serviço Nacional de Saúde, o famoso achatar a curva, isso obviamente foi um grande motivo de satisfação. E aprendemos com essa experiência de confinamento a controlar... Sim, aprendemos, mas não resolvemos, nós ganhámos tempo, essencialmente, também, e acho que acompanhando mais a ciência, até do que propriamente as notícias do dia-a-dia, se calhar a diferença principal não é acerca do que sabemos. De facto, nós já sabemos muita coisa, tendo em conta os 5 meses em que conhecemos o vírus, conhecemos a estrutura de uma data de proteínas, a sequência, conhecemos como é que o vírus se liga ao hospedeiro, quer dizer, até que parece quase impossível que não sabemos como é que tratamos a infecção com tanta coisa que sabemos. Mas eu acho que aquilo que de facto é um pouco... talvez um pouco perturbante é o que não sabemos, e nós não sabemos muitas coisas importantes. Nós não sabemos realmente se vamos conseguir ter uma vacina, apesar de todo o esforço que nos dá a esperança de tantos cientistas, de tanto esforço, tantos meios, tantos recursos financeiros estarem postos nesse objetivo. Não temos a certeza de virmos a ter um tratamento. Não sabemos que tipo de imunidade é que poderá conferir realmente a infecção com o vírus. Não sabemos se essa imunidade vai durar 4 meses, se essa imunidade vai durar 1 ano. Não sabemos que tipo de percentagem de imunidade de grupo é que vamos precisar para conseguir que o vírus não tenha canais de transmissão, vias de transmissão. Não sabemos quais são realmente os fatores que determinam o risco de uma doença grave. Sabemos, obviamente, que há alguns fatores de risco, mas não sabemos mecanisticamente... Porque tem esta questão de haver milhares de pessoas que são completamente assintomáticas. Se calhar muitas delas não vão saber que estiveram infectadas e noutros casos é um transporte para a morte. Por exemplo, nós para sabermos a questão de quanto tempo é que dura uma eventual imunidade conferida por uma infecção, nós temos que esperar que passe esse tempo. Certo. Então, obviamente, muita coisa que nós não sabemos e não há nenhuma garantia quanto a algumas coisas que nós estamos à espera que possa acontecer e estamos a investir e a esforçar-nos muito para que possa acontecer. Claro que eu não quero terminar esta minha intervenção sem uma nota de grande otimismo. Eu acho que há aqui uma colaboração científica sem precedentes a trabalhar num problema. Há cientistas como a Maria Mota que deixaram de fazer o que estavam a fazer para se dedicarem a trabalhar a isto. E não foi a única. E há pessoas brilhantes, como a Maria Mota, com experiências acumuladas de décadas noutros problemas, que deixaram de pensar nesses outros problemas e agora estão a pensar nisto.
há instalações científicas inteiras que agora só estão a trabalhar nisto. Portanto, obviamente, isto é o cérebro contra o vírus, e isto, obviamente, dá-nos uma grande nota de otimismo. Mas isto não deixa, do meu ponto de vista, como uma pessoa que acompanha a produção científica, e talvez essa seja a diferença, o que me preocupa é o que não sabemos. Mas eu acho que aqui há até duas preocupações. É que nós passamos a ser monotemáticos e até como cientistas parece que só existe Covid-19. E nós temos que ter a noção que não existe só Covid-19. Eu há mais de 20 anos que me dedico a uma outra doença que se chama malária. Há mais de 100 anos que nós conhecemos o parasita que causa esta doença, que é transmitida por um mosquito, e continuamos a não ter uma vacina eficiente. E só para as pessoas terem um bocadinho a noção, a malária mata, só para as pessoas terem a noção, eu por acaso antes de sair de casa fui ver os números oficiais no dia 2 e a malária já matou este ano mais de 360 mil pessoas e normalmente, esses dados não estão ali ainda, mas normalmente mais de 95% dessas pessoas são crianças até aos 5, 6 anos de idade. Portanto, nós temos de ter uma noção que o mundo não passou a ser só Covid-19, passou a ser nas nossas televisões, passou a ser nas nossas cabeças, mas o mundo lá fora é muito mais do que isso e, portanto, sem dúvida que ao longo das semanas que foram passando por mim no confinamento, foi também a preocupação, nós não podemos deixar de pensar naquilo que era o nosso pensamento antes, e isso é também algo muito importante, e é para mim como cientista, mas eu acho que é para toda a gente. Todos nós, antes do Covid, tinham uma função na sociedade, e essa função é importante se continuar a ser assegurada. No caso, por exemplo, da Ana, ela continua a ser assegurada, mas na maior parte de nós, essa função deixou de ser assegurada. E é algo que nós todos temos que pensar e tudo isto tem que ser pesado. Eu acho que quando o Miguel Rebelo estava a falar exatamente do peso de cada vida, não é o peso de cada vida, é o peso de cada uma também das funções, para além do peso de cada vida, o peso de cada uma das funções da nossa sociedade. Nós todos vivemos numa sociedade conjunta, temos uma função para ela e é importante que as continuemos a desempenhar. E para mim, quando eu desejo que isto termine para eu continuar a fazer a minha função que fazia antes e que eu acredito que ela é importante para a sociedade. Deixa-me perguntar-vos uma coisa. Este esforço e provavelmente resulta em que nós podemos estar a viver em ambientes ascéticos durante períodos muito grandes do nosso dia, não é? Porque desinfetamos tudo aquilo, todos os lugares onde chegamos. Isto pode desproteger-nos para outros problemas ou não? Outras doenças. O facto de andarmos a viver num ambiente ascético, de andar a criar... Quando nós descobrimos, nós temos que ter a noção que em 1900 a esperança média de vida de qualquer ser humano à face da Terra era 29 anos de idade. Okay? E não era muito diferente viver na Europa ou viver em África. Era muito perto uns dos outros. O facto de descobrirmos que o que nos causava a maior parte das doenças eram agentes que vinham de fora, os chamados agentes infecciosos, o coronavírus é um deles, mas todos os outros, os parasitas que nós tínhamos, as lombrigas, tudo, não é? O sarampo, tudo, fez com que o que hoje em dia nos está a proteger mais que a lavar as mãos com frequência era exatamente algo que foi transmitido nessa altura e que, portanto, que aumentou muito a nossa esperança média de vida. Mas com isso, e que realmente aumentou muito a esperança média de vida, e a partir daí começamos a desenhar antibióticos, vacinas, etc., que fez com que a nossa vida passasse a ser tão melhor e passássemos a poder ter menos filhos porque eles não morriam à nascença, nos primeiros anos de vida. A verdade é que teve implicações e nós sabemos que teve implicações, provavelmente teve implicações no aparecimento de doenças autoimunes, teve implicações no aparecimento de alergias, etc. Nós sabemos que o facto de o nosso sistema imune deixar de estar ocupado com estes agentes infecciosos passou a ter outros. Portanto, isto vem ter. Não acho que a curto prazo nos devemos preocupar com isso. Acho que agora é melhor nos desinfetarmos e protegermos. Mas eu acho que queria dar aqui um lado positivo. Eu sou uma otimista e, portanto, as pessoas têm que ver em casa. Eu nem sequer sou uma virologista, sou uma pessoa que trabalha em doenças infecciosas, mas num organismo que é um parasita, não é um vírus, nem é uma bactéria, e portanto é preciso sempre ver com caução a opinião que eu estou a dar, mas temos aqui que ter uma noção. Eu gostava de dar um aspecto positivo. Claro que é preocupante ainda o que não sabemos, mas temos que dizer que, por exemplo, já esta semana houve um estudo, esta semana ou há 2 semanas atrás, um estudo aí já revisto pelos pares, numa revista importante e com certo peso, em que mostra
que nas pessoas que foram analisadas, estas pessoas faziam anticorpos e que estes anticorpos eram protetivos. E, portanto, nós temos agora ensaios, portanto, é uma questão de tempo. Há sinais positivos. Vamos ter aqui dois acrescentos de opinião, duas outras pessoas que entrevistámos para este Fronteiras 21. Começamos pela Susan Wise. Ela é professora de microbiologia na Escola de Medicina Perelman da Universidade da Pensilvânia e há décadas que estuda os coronavírus. A investigadora acredita que em breve vai ser encontrada uma terapia antiviral para a Covid-19 e diz que é provável que nos próximos anos surjam novos coronavírus a infectar os humanos. Estuda os coronavírus há mais de 40 anos e é uma das maiores especialistas mundiais nesta matéria. Em entrevista à RTP, Susan Wise diz que há ainda muito para descobrir sobre o vírus responsável pela Covid-19. The actual virus is very similar to the original SARS, the SARS that came out of China in 2002. So we know all the genes it has, we know the proteins it makes for the most part, but we don't really understand why it acts the way it does. And I think that's going to take quite a while to figure out. Susan Wise é professora de microbiologia na Escola de Medicina Perelman da Universidade da Pensilvânia e dirige um centro criado há poucas semanas para acelerar a investigação sobre o novo coronavírus. A microbióloga diz que, ao contrário do que aconteceu com o vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave, que surgiu em 2002, este novo coronavírus não vai desaparecer em poucos meses e só poderá mesmo ser controlado quando houver uma vacina. Mas acredita que, antes disso, os profissionais de saúde poderão contar com uma terapia antiviral eficaz. Well, I think an antiviral drug is a much faster endeavor. There are a lot of drugs being tested now. So hopefully one or more of these drugs will be useful. But I think the vaccine is what we really need to make people feel like they can go back to work and go back to kind of a more normal life. But I think that's going to be a while. All the experts say that's going to be a year or so. Nos últimos 20 anos foram 3 os coronavírus a afetar os humanos e outros poderão surgir. Yeah, I think it's possible to have another one. We know that bats harbor quite a lot of coronaviruses, so it's certainly possible that another one can emerge into people. We really don't know that there weren't any other viruses between the first SARS and MERS and between MERS and SARS-CoV-2. We just know that there weren't any viruses that made people sick enough to be noticed. Mas por agora a prioridade é bem clara: travar uma batalha contra o tempo e a nível global, contra um vírus que já deixou marcas bem visíveis. Vamos ouvir agora Cira Madad. Ela é responsável pela preparação dos profissionais de saúde nos hospitais públicos de Nova Iorque para um cenário de surtos de doenças infecciosas. Recentemente foi protagonista de um dos episódios da série documental Pandemics, da Netflix. Em entrevista à RTP, a especialista em agentes patogénicos especiais diz que o mundo está agora melhor preparado para as próximas vagas pandémicas e lamenta que, em paralelo, corram 2 guerras. A da saúde e a desinformação, que nos Estados Unidos vem de cima e abala a confiança. Dr. Cira Madad, when specialists talked about pandemics, it was not a matter of if, but when. And what about where? New York is an epicenter of COVID-19. Did it surprise you? Absolutely not. You know, New York City is the melting pot, really, of the world. There are a number of people that reside as well as visit New York City from all walks of life. We have a huge transportation hub here. And so we know that when there is an outbreak happening anywhere in the world, it's just a matter of time that we're going to see it here in New York City because of the large influx of travelers from all parts of the world that we have here. So certainly wasn't surprising. At the same time, you know, when it comes to these types of infectious disease events, certainly in a pandemic situation, it's one of those things where you don't know how bad of a problem you have until you're actually facing it. New York City has a really great foundation, both in the public health and healthcare system level. But at the same time, when you're talking about a pandemic event, you know, there are processes and infrastructure in place that probably
from an improvement standpoint, could have obviously been improved. And this is a cycle where, we need to continue to improve on our response. We have a city of over, 8 million individuals, and it's very hard to predict everything that may come about, from under the sun, whether it's an infectious disease outbreak, a hurricane, a coastal storm. And we have a great foundation, but obviously when it comes to these types of events, you need to continue to plan for the unexpected. And for this COVID-19, there was so much unexpected, if you will, in terms of the impact to supply chain, the impact to economy, the impact to this shelter in place, that obviously needs to continue to be refined and be able to respond in a fast and efficient way, and make sure that we're changing some of our strategies and decisions based on some of the data that is coming out. Your job gets more difficult when in federal administration there is someone who constantly doubts scientists? Certainly, it's very difficult to fight two fights at the same time. And what I mean by that is we're trying to fight the contagion itself. So COVID-19, we're trying to respond to COVID-19 from a public health and healthcare system perspective, along with obviously all the different sectors that are involved with fighting coronavirus 19. At the same time, we're also battling this contagion of misinformation happening at all levels of government, but most particularly at the federal level, where you have individuals that are providing false information or inaccurate information that makes it more difficult to be able to get that trust from the general public that we need to be able to implement a lot of these public health measures. So it's very difficult. It's not surprising that in any infectious disease outbreaks, you have public health officials looking at two different outbreaks, the contagion of misinformation and the contagion itself. But what we're experiencing really is at a whole different level. The madness that is happening is it's unfathomable, that we have to deal with this type of inaccuracy, if you will. The virus is still out there, there is no vaccine or treatment, but at the same time, many politicians say that a total lockdown is not sustainable in the long term. My question is it possible to resume social and economic activity with an active pandemic? Look, no one likes to obviously stay at home and shelter in place for a prolonged period of time. It has not just economic consequences, but it also takes a toll on the mental health of individuals and the psychological health of individuals, along with their own well-being. It's a very difficult situation to be in, and no one wants to be in this type of situation. At the same time, this is something that needs to happen because this is the only public health measure that is actually effective without the absence of a therapeutic intervention. So things like working from home, staggering work schedules, maintaining that 6 feet buffer, wearing a mask, you protect me, I protect you type of psychology, those things still need to happen until we actually have a good therapeutic or vaccine to be able to start, building up what we call herd immunity. The world is prepared for another outbreak or a second wave? This is something that obviously everyone is going to face, whether you're in the first wave, depending on where you are in the world, or the second wave, or even the third wave, if you will. In terms of our preparedness level, everybody is at a different level. The United States is a very, very large country. Every state is at a different trajectory, at a different timeline with the COVID-19 epidemic in their particular locality. So here in the state of New York, we're obviously, just getting over our first wave, and we are preparing for that second wave. And a lot has been done in between the first wave and now the future second wave in terms of ramping up our testing capabilities, and not just obviously the antigen testing, but the antibody testing, that we're still figuring out what this actually means and does it have a role to play in public health decision making, because we don't still know a lot of the physiology, if you will, the pathophysiology of coronavirus disease 19. So we're still trying to figure that out. But then on top of that, we're also having additional processes in place to be able to put individuals voluntarily if they want to be put in hotels if they're infected. So all of that is happening behind the scenes, and I think we're much more prepared for the second wave than we were for the first wave. Professor Sérgio Rebelo, como percebemos destas duas entrevistas, vai haver próximas vagas, mas aquilo que nos dizem é que os sistemas de saúde estão melhor preparados para as enfrentar. As economias estão a começar a fazer alguma abertura e vai haver mais infecções.
Nós podemos saber já se até agora tudo aquilo que foi testado em termos de medidas não foi uma perda de tempo e se de facto as pessoas têm esse entendimento, podendo ter segurança e regressar a uma atividade económica semelhante à que tínhamos antes. Sim, não foi uma perda de tempo porque as quarentenas foram era a única arma que tínhamos para lutar contra o vírus e para reduzir o número de casos, para impedir uma verdadeira explosão no número de mortes associadas com o vírus. Por isso, mas agora vai ser realmente preciso evoluir muito rapidamente destas medidas que no fundo têm as pessoas em casa sem poderem trabalhar, independentemente do seu estado de saúde, por exemplo, até terem sido infectadas e terem imunidade em relação ao vírus. Temos que mudar muito mais para políticas de smart containment, em que as pessoas são testadas e as pessoas que são infectadas vão entrar em quarentena e as pessoas que não são infectadas vão poder trabalhar, e se conseguirmos aumentar o número de testes rapidamente, vamos reduzir muito o perigo na economia, vamos também reduzir muito o número de infecções, e em simulações isto resulta bastante bem. Estamos a ver, por exemplo, a cidade de Wuhan, na China, anunciar que em 10 dias vão tentar testar 11 milhões de pessoas. As pessoas que estiverem infectadas vão entrar em quarentena. E, portanto, isso vai reduzir muito o perigo de circulação. Penso que há muito mais apoio para este tipo de medidas. São medidas caras, os testes, apesar de tudo, ainda são caros, mas estamos a usar bilhões para poupar trilhões, por isso vale muito a pena investir neste tipo de testes e na capacidade de os implementar. Professora, a capacidade fiscal de cada país para acorrer à economia e para ajudar a aguentar o impacto das consequências negativas varia muito e, portanto, provavelmente as respostas serão muito diferentes. Em relação à Europa, vê alguma alternativa a uma resposta solidária, a uma resposta conjunta, ou isso é mesmo um cenário trágico não acontecer? Se a Europa cooperar, vamos ter uma recuperação muito melhor, porque se os vários países recuperarem, as exportações vão poder recuperar, a circulação de habitantes vai poder recuperar e a economia europeia vai recuperar muito rapidamente. Se for cada um por si, vamos ter uma recuperação mais lenta. É muito importante, neste momento, a dívida é uma menor preocupação, vamos ter que nos preocupar dela depois quando a epidemia acabar, mas desde que nós conseguimos retomar o crescimento, desde que as economias possam voltar a crescer, nós vamos poder voltar a pagar a dívida, e o rácio da dívida em relação ao PIB pode vir a crescer lentamente, mas vai crescer. Agora, quanto mais solidariedade houver, mais fácil vai ser entrarmos numa fase de crescimento e de confiança a seguir a esta fase da epidemia. Maria Luísa Lima, como é que nós vamos poder garantir aos grupos de risco, e nesta altura os idosos são um grupo de risco que estão obrigados a regras de confinamento muito mais duras do que o resto da população, e porque estávamos a falar de solidariedade, é possível convencê-los de que é com esse objetivo ou é com esse impulso que eles estão a ser sujeitos a muito mais sacrifícios? Ou vamos ficar aqui com uma ferida de gerações? Não, nós vamos ter de começar a desconfinar também, no caso das pessoas mais velhas. E é muito interessante perceber que nesta quarentena, e enquanto não houver vacinas antivirais ou terapias eficazes, o sucesso das medidas que forem tomadas, da retoma da economia e do controle da pandemia, está dependente do comportamento individual, está dependente das pessoas terem precauções. E, portanto, vamos ter de manter, por um lado, a percepção de risco elevada para que as pessoas se sintam motivadas para continuar a ter comportamentos de prevenção e a prática desses comportamentos de prevenção. Não baixarem as armas, não é? De maneira a que não se espalhe o vírus. No caso das pessoas mais velhas, é um problema que tem dois lados. Por um lado, há muitas pessoas que, sendo mais velhas, sendo aquilo que agora são considerados grupos de risco maiores, não se consideravam vulneráveis. Não é? Pessoas com mais de, o governo fala em 65, às vezes 70, às vezes 80, pessoas que tinham vidas ativas, cultural, físicas, etc., autónomas, e que de repente se veem colocadas nesta situação de terem grupos de risco e de terem de ter particulares cuidados e de ser pedido pela família para estarem confinados. E isso é um preço grande que estão a pagar
E nós sabemos que a investigação tem mostrado que se nós temos um grande preço a pagar por um determinado objeto, curto, o que seja, lhes damos mais valor. E, portanto, à medida que as pessoas tiveram de pagar este preço, que é não ver os netos, não ver os filhos, não poderem sair à rua, etc., cada vez consideram como esse risco como mais importante, como uma forma de reduzir a sua dissonância ou de diminuir o sentimento de custo que têm associado, só podem ter sofrido desta maneira, se for de facto por uma causa muito importante e, portanto, estarem verdadeiramente em crise. O que faz com que estas pessoas se sintam mais em risco do que sentiam antes e, portanto, estando sozinhas em casa, e ainda por cima estamos a falar de um grupo de pessoas que normalmente têm menos competências digitais e, portanto, está menos ligado ao mundo dos mídias sociais, está muito dependente da televisão e está mais isolado em casa. Estamos a falar de pessoas que já tinham níveis de solidão normalmente mais elevados. Portanto, estamos a falar de uma população que neste momento está fechada em casa e que se pergunta quando é que vai sair. Qual é o patamar? É quando não houver mortes? E eu acho que, principalmente para essas pessoas, porque a solidão, o Covid mata, mas a solidão também, faz sentido recomeçar a pensar em situações em que as pessoas possam, de uma forma controlada, começar a fazer, ir à padaria, retomar algum tipo das suas atividades, com certeza com luvas, com certeza com máscara, com todos os cuidados que nós sabemos que é preciso tomar, mas eu penso que o preço que as pessoas estão a pagar por estarem isoladas, com as medidas de proteção que estão a ser postas em prática, e se nós solidariamente todas as pusermos em prática, o perigo não me parece-me que é um risco controlado e com benefícios seguramente para a saúde mental. Muito bem. Maria Luísa, nós chegámos dramaticamente ao fim do nosso tempo, mas eu convidava-vos aos 4 a ouvir esta história, não sei se já a conhecem, mas nestes meses recentes tem estado a circular nas redes sociais intensamente um poema sobre uma pandemia. Ele foi partilhado milhões de vezes e acabou interpretado por grandes atores de todo o mundo. O poema chama-se A Cura. E o interesse dos internautas aumentou porque o texto foi atribuído a uma escritora franco-irlandesa que viveu na segunda metade do século XIX. Era, por isso, um texto premonitório porque nos falava de uma pandemia e das pessoas dentro dela. E é assim, centenário, que ele continua a ser partilhado ainda hoje, agora. Mas, na verdade, o texto foi escrito no passado mês de março por uma blogger do Michigan que tem o mesmo apelido da escritora Kathleen O'Meara. O texto de Catherine não é uma relíquia literária, mas vai ficar ligado à história destes dias. Pedimos por isso ao ator João Reis que lhe desse corpo, que lhe desse voz, e ao fotógrafo Miguel Val Figueiredo que o interpretasse com os lugares destes dias, vazios e diferentes. E as pessoas ficaram em casa, e leram livros, e ouviram música, e descansaram, e fizeram exercícios, e fizeram arte e jogaram, e aprenderam novas maneiras de ser, e pararam, e ouviram mais fundo. Alguém meditou, alguém rezava, alguém dançava, alguém conheceu a sua própria sombra e as pessoas começaram a pensar de forma diferente. E as pessoas curaram-se. E na ausência de gente que vivia de maneiras ignorantes, perigosos, sem sentido e sem coração, até a terra se começou a curar. E quando o perigo acabou e as pessoas se encontraram, eles ficaram tristes pelos mortos e fizeram novas escolhas e sonharam com novas visões e criaram novas maneiras de viver e curaram completamente a terra, tal como eles estavam curados. Um dia estaremos todos. O Fronteiras 21 fica hoje por aqui. Agradeço aos 4 convidados que ao longo desta hora e meia nos ajudaram a olhar para o problema e a prever com esperança o dia da manhã. Obrigada aos 4. Boa noite.